A gente tem que estar atento a tudo que acontece, porque senão as coisas acabam se perdendo, né? Eu tive que fazer uma pausa aqui porque eu mudei para o modo de gravação, porque a live caiu, porque a energia acabou de ir embora, né? E a gente já sabe por quê, né? Já percebeu aquilo que eu falo aqui? Todas as vezes que eu começo a falar de alguma coisa, as coisas acabam acontecendo. Olha só que coincidência. Eu vou subir esse vídeo aqui também, embora lá no YouTube com certeza já deve ter sido encerrado. Então, vocês vão ter que assistir a segunda parte agora para a gente continuar a nossa conversa, né? Então a energia acabou e eu não consegui prosseguir aqui, né? Bom, agora a energia acabou de voltar, vamos ver se a gente vai conseguir reconectar aqui de novo. Senão eu dou como finalizado e a gente recomeça de novo, né? Vamos dar um time aqui para ver se vai subir a rede aqui. Então, assim, continuando o assunto. Então, você vê o filme lá, você vai ver que realmente voltar no tempo não vai mudar nada, porque a gente sabe que mudar a linha temporal não vai mudar a sua linha temporal a qual você faz parte, né? Então, depois vocês podem, além de tudo, pesquisar. Vocês também ainda podem verificar um outro, como é que chama? Um outro projeto, que é o projeto Cavalo de Troia. A minha internet não subiu ainda. Então, assim, nesse projeto Cavalo de Troia, o que acontece? O cara foi até lá na época de Jesus, porque ele queria ver o que tinha acontecido lá, né? Então, ele vai até o tempo de Jesus e ele vê tudo o que aconteceu lá e tal, né? Eu não tenho muitos detalhes, é porque eu não tenho um livro, né? Então, assim, você vai vendo que tudo que a gente vive no mundo hoje, tudo foi meramente um monte de coisas que foram modificadas para a gente entender o que realmente aconteceu de fato. Então, você vai vendo que a gente passou a vida inteira sendo enganado, a gente não viveu naquele tempo para saber se realmente as coisas foram daquela forma, né? Então a gente vai passar a vida inteira aqui sendo enganado por aqueles que supostamente têm a informação. Por isso que é interessante quando você vai se aprofundando no ocultismo, nos estudos, porque assim, muita gente vê o ocultismo como, ah, nossa, isso é coisa do diabo, não sei o quê, porque eles já foram doutrinados a pensar dessa forma. Então não vai mudar nada. O que a gente tem que ter em mente é assim, você tem que analisar os processos aos quais você está inserido aí na Terra. O que você está fazendo, o que você busca. Porque senão você vai ficar sempre acreditando na história dos outros e não vai construir todo um modelo de história que você mesmo vai criar. Porque se você parar para pensar, você vai ver que tudo que existe no mundo hoje veio de uma manifestação da consciência. Foi necessário que algo acontecesse, primeiramente no plano consciencial, para depois descer lá para o plano mental e para o plano físico, né? Ah, então parece que o negócio voltou aqui. Tá, então deixa acontecer. Então, aqui no Cavalo de Troia, na Operação Cavalo de Troia, ele vai falar exatamente que ele voltou lá no tempo de Jesus e tal, ele foi ver toda aquela situação, o que tinha acontecido, né? Então, assim, a gente vai voltando e vai vendo que tudo sempre volta para o mesmo lugar. Nada do que a gente aprendeu, foi ensinado para a gente, não aconteceu exatamente daquela forma. Tudo foi modificado, tá? Então, por isso que eu sempre digo assim, é melhor a gente construir a nossa linha de raciocínio, de conhecimento. É como eu sempre digo, a verdade está lá fora, ela está em vários pontos espalhados aí. Cada lugar tem um pedacinho de alguma coisa, na qual a gente vai acabar
tendo que juntar informação com uma e com outra, né? Então, quando você vê essa operação Cavalo de Troia, você vai vendo que realmente tudo aquilo que foi apresentado para a gente aí no passado, realmente não é de fato como foi, né? Existe até na teoria do livro do Poder do Subconsciente, ele diz que tudo aquilo que você projeta na sua mente é transferido para o mundo físico. Ou seja, então assim, primeiramente para uma coisa existir, você tem que mentalizar ela. Então você mentaliza, desenvolve essa heterossugestão na sua mente, e aí ela se manifesta no plano físico. Você quer ver um exemplo de uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, mas elas não observam isso? Um dia você está aí na sua casa, você pensa, sei lá, em alguma coisa, numa ideia que você teve e tal, né? E aí, porventura, passa alguns dias, algum tempo depois, você vê que alguma pessoa acabou criando aquilo. Por coincidência, assim, você fala, putz, cara, eu pensei justamente nisso aí e o cara foi lá e fez esse negócio. É justamente por causa disso, porque tudo se manifesta a partir do momento que você leva, porque é bidirecional também, tá? A partir do momento que você leva para o plano mental, ele também sobe para o plano consciencial. Não sei se vocês já ouviram falar muito sobre isso, sobre inconsciente coletivo. A espiritualidade fala muito disso. O inconsciente coletivo, né, acaba formando também o consciente coletivo, onde as massas, elas acabam, as massas que eu falo são as pessoas, a sociedade, os países, elas acabam indo por uma mesma ideologia, no mesmo passo, né, justamente por causa disso. Quando um pensa, não sei se vocês também já ouviram falar que os animais, principalmente os cachorros, eles têm, a espiritualidade que fala muito disso também, que eles têm alma grupo, né? Então, se um cachorro aprende a fazer um negócio, sei lá, você ensina ele a abrir uma maçaneta de uma porta, todos os outros cachorros também, eles passam a fazer a mesma coisa. Para você ver que tudo está conectado, né? Então, todos nós estamos de alguma forma conectados uns aos outros, né? Aí é onde a gente volta à história de Brahma, na história aqui do ocultismo, que tudo é uma coisa só. Por isso que eu falo para as pessoas, se tudo isso aí que vocês falam de religião é verdade mesmo, por que então que você vê pessoas más oprimindo pessoas boas, por exemplo? Aí ninguém tem uma resposta. Por quê? Porque eles não têm essa resposta. Eles não querem acreditar naquilo que eu tenho comentado aqui. Não é só eu que falo não, tá? Muita gente vai pensar assim, o mensageiro ele acha que só ele que sabe de tudo. Não, não sei de tudo não. Tem outras pessoas que falam coisas muito parecidas com o que eu falo. A diferença é que eu me baseio muito nas experiências que eu vivo, de paranormalidade, um monte de outras coisas, né? Então, assim, as pessoas elas vão acreditando no que as pessoas vão dizendo aí na internet, fala, por exemplo, uma mentira e todo mundo passa a acreditar que aquilo é verdade. Efeito Mandela, né? Então, quando você pergunta para as pessoas, cara, se esse universo religioso que se fala é tão verdadeiro, a gente teria que estar vivendo num mundo de paz e felicidade. Aquilo que você fala que é bem e mal é tudo uma coisa só. Não tem separação. É por isso que alguns espiritualistas, universalistas, eles falam que nós vivemos num mundo de dualidade. Porque na verdade fomos nós mesmos também que criamos essa dualidade, né? Eu falei aqui outro dia lá no vídeo do jogo chamado Terra. Para pensar, por que todo mundo não se une no mundo todo e fala assim, cara, vamos todo mundo ser feliz e ajudar uns aos outros? Por que isso não acontece? Porque eles não querem, porque eles sabem de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Os caras que têm poder nas mãos aqui desse planeta, eles sabem disso. Eles sabem que não existe nada desse céu, desse inferno, não tem nada disso daí. Mas a gente volta para aquilo que eu falei agora há pouco, né? Aquilo que você mentaliza se torna realidade. Várias pessoas pensando numa mesma coisa, elas produzem aquilo que a espiritualidade fala, né? Que são
os ovoides, que fala sobre a manifestação. Então, assim, se o cara mentalizar que existe uma força, uma entidade, e todo mundo passar a acreditar naquilo, isso sobe para o consciente coletivo, e aquilo que foi mentalizado se manifesta, acaba acontecendo. Um exemplo interessante disso aí é você ver o que o Padre Quevedo fazia, né? Essa semana eu estava vendo um vídeo dele onde ele debatia com o suposto Lúcifer lá. E aí o cara manda um aramaico lá pra cima do cara e o cara não sabia falar. Ele falou, cara, se tu realmente fosse o Lúcifer de lá, tu deveria entender a linguagem que Jesus falava, né? Aí ele já desmontou toda a treta do cara lá. Por isso que eu sempre digo, cara, a gente passou a vida inteira sendo enganado, só que é conveniente para muitas das pessoas continuarem, eu não quero acreditar nisso, eu não quero buscar a verdade, quero continuar vivendo aqui. Eu vejo alguns canais aí falando muito de ascensão, nossa, que nós vamos parar por um momento de ascensão. Cara, não vai acontecer nada disso. Essa semana uma pessoa falou assim, olha, teve um profeta aí que falou que o ano que vem vai acontecer não sei o que e tal. Para, fulano. Não fica acreditando nessas idiotices, não. É muita tolice você ficar acreditando. Ninguém nunca chega para você e fala assim, olha, terça-feira agora da semana que vem vai acontecer um furacão. Não, quarta-feira que vem, não, amanhã domingo vai acontecer, vai passar um cometa gigantesco que vai arrasar. Você nunca vê ninguém falar nada disso. Aí no meio desse período todo, o que que acontece? Estão lá os caras vendendo livro, fazendo live, podcast, um monte de coisa. Se o próprio livro aqui, ó, da Helena Blavatsky, fala que nem eles sabem o que era, o que tinha antes do despertar, né, do pralaya, os caras não sabem, quem dirá esses malucos aí que ficam falando um monte de besteira? Todas essas manifestações aí que acontecem aí no plano espiritual, muitas delas são projeções das próprias pessoas, né? Então, se as pessoas mentalizam que tem um inferno lá, que acontece isso e isso, vai acontecer. Só que assim, eu não estou aqui eximindo de que existe realmente um local assim, porque se as pessoas começam a se manifestar através da mente delas, que existe um lugar sombrio, tenebroso, esse lugar está sendo manifestado porque as pessoas estão mentalizando ele. Ou seja, uma religião vai lá, te doutrina, induz você a mentalizar tudo isso, sendo que eles mesmos são inteligentes, porque eles sabem do que eu estou falando, eles não vão mentalizar isso porque eles não querem, né, mentalizar algo que vai se manifestar. Porque se fosse assim, todo mundo aí que assiste esses coaches aí fala, não, é só você mudar seu mindset, não sei o quê, que você vai se tornar bilionário. Não existe isso. A gente está no mundo material, nem tudo que você manifestar que é da matéria, que já é da matéria, pensa só, já é da matéria, você vai conseguir manifestar na sua vida. Eu acordei hoje e me sinto um bilionário, vou pensar só coisas positivas, você vai continuar a vida inteira pensando, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. É muito contraditório as coisas que eu falo aqui, porque tudo isso daqui na nossa vida é uma caminhada. A minha vida se tornou mais tranquila, mais pacífica e melhor quando eu entendi que realmente não existe um propósito aqui. Só existe um propósito quando você chegar no final. Quando eu era criança, eu escutei uma pessoa dizer: você se sente realizado? A pessoa disse: não, eu não estou realizado, eu ainda estou vivo. Eu só vou estar realizado a partir do momento que eu morrer. Porque aí eu vou olhar para trás, vou ver toda a vida que eu vivi, tudo que eu construí, o que eu alcancei, as minhas vitórias, as minhas derrotas, e isso vai ser a minha realização. É justamente o livro que a Helena Blavatsky fala. Em tudo que a gente já leu até agora, é o que está mencionando ali. Não existe um propósito. A manifestação de Brahma no universo, ela vai acontecer e aí quando voltar ao sono profundo de novo, que a gente vai voltar para o pensamento divino, né? Que até minha psicóloga perguntou, e o que vai acontecer quando a gente morrer? Eu falei, bom, eu não sei porque eu ainda não cheguei lá, né? Quando a gente voltar pro seio divino, eu não sei o que vai acontecer lá. Mas, segundo o que eu estou sabendo até o momento, a gente vai voltar para o pensamento divino. A gente vai estar lá
junto com o todo, né? Então, quando você para pensar nessas coisas e pensa, bom, então beleza, já tirei um peso da minha vida. Eu não tenho mais que me preocupar que existe um propósito aqui. Pode ser que exista desenhado, como está ali no livro, dizendo que foi construído um conselho kármico a partir das 7 entidades que regem o universo, para que houvesse uma organização, para que essas manifestações de consciência pudessem ocorrer de forma organizada, né? Então, assim, já prova que realmente existe um conselho que gerencia tudo isso daqui. Agora, o que acontece abaixo dessa gerência, aí é onde pode entrar aquilo que a gente fala dos seres aí que dominam aí as elites do mundo, enfim, uma série de outras coisas, né? Então, quando eu percebi que realmente a gente não tem que ficar focado, eu vim aqui na Terra porque eu quero salvar a humanidade, eu quero, sei lá, fazer sei lá tal coisa. Cara, apenas viva. Ao longo da sua caminhada, alguma coisa você vai construir. Quando você voltar para o Pralaya, vai ser aí onde você vai descobrir qual foi o seu propósito ou que realização você teve aqui nessa existência, né? Porque infelizmente não dá pra gente chegar a uma conclusão e dizer assim, tá, beleza, o cara veio aqui, o Elon Musk veio na Terra para poder levar a gente para Marte. Não necessariamente. Talvez ao longo de uma construção de eventos na vida dele, levou a ele estar onde está agora. Assim como você aí. Se você olhar a sua própria história, é uma construção de um propósito a qual nem você mesmo sabia. O lugar onde você está hoje, 90% dele, você não mentalizou estar nele. Você foi vivendo, foi acontecendo e as coisas foram indo, né? É por isso que, assim, eu não acho correto quando uma pessoa tenta dizer para mim que eu tenho que acreditar fielmente, que eu tenho que pagar dízimo, que eu não posso assistir TV, eu não posso usar uma calça jeans, eu não posso sei lá o quê, porque senão isso vai para o inferno. Onde está escrito isso? Eu nunca vi escrito em lugar nenhum. Mas está na Bíblia, beleza. A Bíblia foi escrita por homens, né? Então, infelizmente não serve de base para mim, né? A não ser que você me traga alguma pedra que foi escrita aí, com um raio divino, escrito tudo lá. Aí eu vou acreditar, né? Aí é outra história. As pessoas indagam, mas você fica acreditando nesses livros que você lê, não sei o quê, mas não acredita na Bíblia. Bom, a Bíblia foi escrita por seres humanos, né? E nem tudo que eu leio nesses livros aqui, eu fico atestando como positivo. Eu faço aquilo que eu oriento sempre vocês a fazer. Fazer as perguntas, interpretar e analisar e ver se faz sentido na sua vida. Muitas coisas que eu tenho me aprofundado de informações fazem sentido na minha vida. Eu apenas trago aqui para que vocês vejam e analisem se também faz sentido na vida de vocês, né? Porque senão a gente deveria viver num mundo feliz, cheio de paz, porque esse mundo que os religiosos falam, que você vai viver uma vida de sofrimento, que não sei o quê, por que que só as pessoas que vão para o céu têm que viver uma vida de sofrimento? Quer dizer então que esse céu você tem que andar na sombra, você tem que andar no caminho da dor e sofrimento para poder alcançar ele. Mas e os caras que vivem uma vida maravilhosa, bem, que são bilionários, têm tudo, e aí? Quer dizer que então eles não têm esse privilégio, então. Então eles vão ter que sofrer para poder ir para o céu, então. Então, assim, resumindo a ópera toda, eu continuo seguindo aquele caminho que eu decidi seguir. Percebi que realmente a minha vida, a nossa vida, não precisa ter um propósito específico. Tudo isso vai sendo construído ao longo da sua caminhada. Você vai chegar em um dado momento que você vai falar, olha, eu vivi minha vida até aqui dessa forma, mas eu acho que agora não faz sentido para mim, então eu vou construir uma outra caminhada. Eu acredito ainda fielmente que exista um pequeno enlace do percurso de vida que é previsto para você viver aqui. Por exemplo, como que você nasceu aqui no Brasil? Você não sabe. Então eu já imagino que por nós estarmos aqui no Brasil,
eu acho que já explica que realmente tem alguma coisa tem que delegar, como fala lá no livro, tem que haver um conselho para organizar toda essa coisa toda aqui. Então, por aí eu já imagino que realmente tem, pelo menos um ponto matriz tem que acontecer. Ah, beleza, vamos colocar esse cara aqui, ele vai nascer no Brasil, ele vai seguir um percurso de vida tradicional. Um outro ser humano, não, esse aqui a gente vai dar um percurso diferente para ele, porque a gente vai projetar na mente dele aquilo que ele precisa agregar nesse mundo para que esse mundo busque uma evolução tecnológica, moral, alguma coisa do tipo, né? Porque se você olhar o mundo aí fora, você vai ver que tem gente ruim, tem gente boa, tem gente perversa, tem gente bondosa, tem gente santa, tem pessoas maléficas. Então aí é onde vem aquela questão. Como o próprio livro diz ali, né, que não havia maldade porque não existia ninguém para manifestar ela. Então, só de você interpretar essa frase, ela te dá vários e vários entendimentos. Veja bem, não existia a maldade porque não havia ninguém para manifestá-la. Então, se todos nós viemos de Brahma, viemos do todo, então isso confirma aquilo que nós já havíamos falado dias atrás. O bem e o mal é uma coisa só. E isso já foi dito nesse livro. Mas os religiosos não acreditam nisso. Não, peraí, não pode ter um cara bom e mal ao mesmo tempo. Tem que ter um cara bom e um cara mal, que seriam os deuses, né? E aí você já vê que é muito interessante como eu falo para as pessoas. Ah, engraçado, vocês dizem que só tem um Deus aí, né? Nessa religião de vocês. Mas ao mesmo tempo vocês falam do diabo lá. E ele é o quê? Se você parar para pensar, o oposto do Deus também seria um Deus aí, não mudou nada. Porque o Deus que vocês estão falando criou tudo, fez tudo de bom. Aí veio um outro e fez a maldade toda. Aí ao mesmo tempo vocês falam que esse cara, ele era filho de Deus também, era um anjo, era não sei o quê, e aí ele virou todo poderoso das trevas. Então peraí, você mesmo está se contradizendo aí, ele veio do próprio Deus também, né? Até mesmo na sua ignorância religiosa aí dos conhecimentos, vocês estão afirmando aquilo que eu já estou falando. Tudo é uma coisa só. Aí a gente entra no outro assunto que me perguntaram sobre a questão, ah, beleza, tudo isso aí que você está falando, e como que fica a encarnação nisso? Bom, segundo o que eu li até agora, estudando tudo aquilo ali, quando a gente voltar para o Pralaya e o universo, né, a divindade despertar novamente, que seria um novo processo de existência no universo, quando você voltar, você vai viver a sua manifestação de acordo com os seus méritos e os seus deméritos. Então, se você foi uma pessoa perversa, desde o último despertar, isso quer dizer que você, quando vier a se manifestar, você vai se manifestar de acordo com a sua essência, da sua consciência. Se você é um cara mau, não importa onde você estiver, você vai continuar sendo um cara mau. Desde que você projete na sua mente que você vai mudar, vai ser um cara bom, e aí você vai construir uma caminhada diferente, e aí você vai, no próximo despertar, viver uma outra realidade totalmente diferente da que você viveu. Então por aí você já pensa, bom, então faz sentido, realmente isso daí tem alguma ligação. Então assim, se hoje eu sou uma pessoa boa, dentro dos padrões ali sociais e morais, se eu sou uma pessoa boa, então quer dizer que realmente isso já faz parte do meu caráter, que foi construído desde toda a existência de Brahma até o momento, né? Porque até ali mesmo fala, né, que a própria luz veio das trevas, porque as trevas, a não luz, o nada, também é parte do Deus que criou tudo isso daqui. Então, no fim das contas, as pessoas perdem o seu tempo brigando por uma religião aqui, brigando por outra lá. 99% do que elas vivem nas igrejas são doutrinas e dogmas dos próprios seres humanos, não tem nada de divindade no meio disso.
né? Então, resumindo a ópera, nós somos a manifestação da consciência que faz parte de um todo de Brahma, né? Aonde você vive essa manifestação aqui. Aí muitos vão se perguntar, cara, mas que cara contraditório. Meu amigo, nós estamos num processo de expansão de consciência, expansão do nosso entendimento sobre o mundo, sobre a vida, da percepção que a gente tem do mundo, da realidade que a gente vive. Não há uma resposta óbvia, porque se fosse uma resposta óbvia, a existência, a sua existência, o seu estado de ser, a gente já tinha um monte de robô andando por aí. As máquinas não conseguem interpretar o sentimento humano, elas não conseguem reproduzir de tal forma aquilo que nós pensamos. Porque existe uma coisa que os robôs, as máquinas não têm: sentimento. Os sentimentos e as emoções vão construir as ações que você vai praticar nesse mundo aqui. E isso é uma resposta bem óbvia. Há muito tempo atrás, desde quando eu era jovem, eu sempre falava para meus amigos, cara, eu não consigo acreditar que o meu eu está dentro de uma caixa cerebral ali dentro. Eu não consigo acreditar. É muita informação. Se você pegar aí um HD seu do seu computador aí de 1 tera, você vai ver que em pouco tempo aí, se você, por exemplo, pegar o meu caso, editando vídeos, gravando músicas, você vai ver que em pouco tempo esse HD vai encher. Vai faltar espaço. Agora você imagina você aí, não sei a idade que você tem, se você parar agora e pensar em tudo que você já viveu até agora, tudo, lembrar da sua infância, desde quando você nasceu, todas as experiências boas, as ruins, os momentos que você teve assim que foram marcantes, se você fosse mensurar quanto espaço isso ocuparia, cara, eu te garanto que faltaria muitos zettabytes para caber tudo isso. Por isso que eu sempre entendi isso desde cedo, que a nossa existência, o nosso eu, aquilo que nos faz nos chamarmos pelo nosso nome, nos entendermos como algo vivente no mundo, não pode estar preso numa coisa física, tem que estar ligado a uma coisa metafísica. Tem que ter algo além disso, uma ciência, uma magia, algo que não tem um nome, um adjetivo específico. Não há como você fazer isso. Se você assistir aí as crônicas da Black Mirror, você vai ver que tudo ali é muito fictício, né? Que leva a esse entendimento filosófico, né? Quando você pega lá algumas crônicas que pegam a personalidade das pessoas e jogam em inteligências artificiais para poder auxiliar o dia a dia e tal, tudo aquilo ali é muito bonito, aí você se confunde mais ainda quando você para pensar sobre tudo isso e pensa, cara, então assim, como é que eu sei que a minha realidade, a minha existência é autêntica? Se você pegar o seu eu hoje e implantasse no cérebro de um robô, como a gente vai distinguir quem é quem? Digamos que a gente tivesse tecnologia para fazer isso hoje, pegasse você e botasse dentro de uma máquina. Como que a gente entenderia isso? Eu estava assistindo um filme essa semana, eu até esqueci o nome, até era para me comentar aqui, acabei não falando. Um filme até do Johnny Depp lá, que ele desenvolve uma inteligência artificial lá, e aí ele, depois que ele morre, o pessoal transfere a consciência dele para essa máquina. E ele passa a existir, a pensar, a agir como se fosse um cara real, normal. Por isso que eu sempre deixei claro, para a gente entender o que é a vida que eu digo assim, a nossa existência, a gente primeiro tem que entender o que é a realidade. Entender assim, como eu existo, por que eu existo. São perguntas que a gente tem que fazer para a gente elucidar todos esses diálogos, esses questionamentos, né? Eu sei que para muitos que talvez assistem esses vídeos aqui, fica pensando que loucura que o mensageiro fala, pô, é tudo balela. Esse vídeo não é para você, isso aqui é um vídeo para pessoas que querem entender um algo mais, porque isso pode ajudar na sua vida, como ajudou na minha. Como ajudou na sua vida, mensageiro? Simples. Eu não perco tempo com coisas que eu sei que
são inalcançáveis. Eu não fico dispensando as minhas energias, os meus chakras energéticos, com pessoas que eu sei que têm certos padrões morais e comportamentais que não são condizentes com a minha energia, né? Dispenso minha energia com coisas que são mais produtivas para a minha vida. Eu não fico almejando sonhos inalcançáveis como muitas pessoas vendem na internet, para ganhar dinheiro fácil, para ganhar o shape fácil, para tudo ser fácil. Se vocês pararem para pensar em tudo que eu estou falando aqui nesse canal, esse tempo todo que eu venho abrindo toda a minha vivência aqui, vocês vão ver que as pessoas hoje elas estão doentes porque elas anseiam por manipulação. Quanto mais eu falo sobre manipulação aqui, cara, tenha a sua própria individualidade, tenha a sua própria consciência de ser, faça as perguntas certas para que essas perguntas te levem a algum resultado que você deseja. Quando eu falo que você tem a manifestação divina dentro de você e as pessoas pulam lá longe, tudo isso me levou a validar tudo que eu já imaginava, as coisas telepáticas que eu recebia. Eu até comentei isso essa semana. Eu entendi que realmente não há como existir vida onde não há vida. A sua mão, a sua palma da mão, se botar um microscópio aí nela, você vai ver que tem um monte de micro bichinhos andando em você. Mesmo que você não está vendo, eu não estou sentindo nada, mas tem. Pode pesquisar na internet aí que tem umas pessoas aí que tem microscópio, ficam fazendo esses videozinhos aí, vocês vão ver. Agora a gente entende, eu entendo por que uma árvore nasce, por que a água brota da terra, porque só existe vida onde há vida. Se você pesquisar aí sobre a teoria da biogênese e da abiogênese, a teoria da biogênese eu não vou entrar em detalhe porque ela é muito óbvia, né? Ela fala que para existir vida tem que haver vida, né? É a teoria de Darwin, ele já começa ali. A teoria da abiogênese foi uma teoria que foi proposta, que o cara falava que se você jogasse um monte de coisa ali e deixasse essas coisas lá, lixo, comida, plantas, terra, e deixasse tudo aquilo ali do nada surgia. Só que aí a biogênese veio e provou que não. Não tem como surgir vida se não houver vida. Ou seja, para que existam seres humanos, tem que haver seres humanos. Se você olhar a nossa própria existência, os animais, tudo isso se prova. Não tem como existir seres humanos se esses seres humanos não gerarem seres humanos. Não existem animais se esses animais não gerarem outros animais. Para que isso, o pontapé inicial, a história da galinha ou do ovo, quem veio primeiro, bom, eu acredito que primeiramente precisaria ter sido criado ou a galinha pronta, né, imputado ela aqui na Terra, ou poderia ter criado o ovo e germinado esse ovo para que a galinha surgisse. Então, assim, ambas as teorias são verdadeiras. Só depende da perspectiva que a gente analisa ela. É a mesma história ali do futuro, né? Do futuro, do passado. Para você avançar no futuro, a gente sabe que o tempo é uma percepção. Se eu quisesse ir até 2050 para ver o que tinha acontecido, eu posso até ir. Talvez o segredo para você que está ouvindo aí, que talvez vai ser o cara que vai criar a máquina do tempo usual, o segredo para viajar até 2050 vai depender da perspectiva que você quer analisar. Por exemplo, eu quero ver como é a minha vida no meu trabalho lá em 2050. Você já está definindo uma perspectiva para que você enxergue lá. Porque a volatilidade, a probabilidade é muito gigantesca. Eu diria que é até ilimitada, inúmeras coisas podem acontecer. Quando você vai ver lá a história do Hugh Everett III, ele já deixa isso claro, cada vez que se toma uma decisão, faz uma coisa, é uma linha temporal que mesmo que você não esteja vivendo naquela perspectiva, ela já está acontecendo. Se você decidiu não sair hoje para ir para uma balada, aquela escolha que você fez, que você está vivendo, aquela perspectiva, ela está acontecendo, mas não anula a outra que não está acontecendo, porque você não está vivendo aquela perspectiva.
em outra linha temporal a qual você deveria ter ido, mas não foi, ela está acontecendo. Você ficou em casa, você está vivendo a sua perspectiva em casa, mas aquele cara que é você que foi para a festa, está acontecendo. Ele foi, numa outra linha temporal, ele foi para a festa. Mas você aí que está sentadinho não foi, porque você está dentro dessa perspectiva. É só você olhar nos jogos aí. Os jogos de videogame são isso daí. Você só enxerga aquela perspectiva ali. Então aí é onde você entra naqueles questionamentos sobre o que é existência, o que é realidade. Depende da perspectiva. Não tem como eu voltar no passado, porque até o próprio cronovisor deixa claro. Para você enxergar o passado, você tem que partir de uma perspectiva. Você não pode simplesmente olhar no passado. Eu quero olhar no passado, mas a partir do quê? O que você quer ver no passado? Tem que ter uma variável perspectiva tem que ser estabelecida. Ah, eu quero ir no futuro para ver, por exemplo, o que aconteceu com o planeta Terra. Mas sob qual perspectiva? Uma evolução tecnológica da humanidade, uma evolução da natureza, uma extinção dos animais. Tem que haver uma perspectiva. Por isso que eu sempre fico vendo alguns canais aí, falando um monte de baboseira e tal. Eu até comentei outro dia com um cara aí, que eu falei que eu viajava em alguns planos paralelos, o cara falou que era balela, que isso não acontecia. Eu falei, tudo bem, cara, o problema é que eu não tenho como provar isso, eu não tenho como filmar, eu não tenho como gravar as coisas que eu vejo lá. Mas, enfim, é a minha perspectiva, é a minha caminhada, é o meu aprendizado, então, assim, eu acho que cada um realmente tem que viver o seu. Por isso que hoje eu entendo que realmente cada um tem que viver a sua vida, não devemos nos intervir e nem interferir no percurso de vida de ninguém, porque cada um tem o seu caminho, cada um vai construir aí a sua realização, né? Mas enfim, eu acho que eu falei bastante coisa hoje, sei que vai ficar um pouco complexo, mas é só vocês assistirem meus vídeos no canal aí. Eu estou fazendo essas lives aí justamente porque facilita muito mais para mim, para não ficar fazendo um monte de edição. E eu já estou meio chateado com essa plataforma aqui, então eu digo para vocês também, entrem lá na COS TV. É uma plataforma semelhante ao YouTube, você pode entrar lá, você vai poder ver alguns vídeos que são censurados aqui, que eu não consigo exibir na íntegra, lá você vai conseguir visualizar, e até com mais detalhes, né? Porque muitas coisas que eu posto aqui acaba tomando ban, acaba tomando strike. Então, para ficar evitando strike, para perder a minha conta, eu tenho que me limitar a muitas coisas aí, né? Essa última semana mesmo postei uns vídeos aí sobre um OVNI que eu tinha avistado. A plataforma foi lá, ocultou do meu canal, como eles sempre fazem. Eles ficam ocultando as coisas, tirando vídeos, colocando outros. Então, assim, vai para a COS TV, porque assim, se você viu a notícia ali e não tá mais ali, vai na COS TV que tá lá. Eu tô replicando todos os vídeos para lá, né? Amanhã eu devo postar um outro vídeo de um outro objeto que eu filmei aqui enquanto eu estava aqui em casa. Eu vou postar amanhã para vocês visualizarem. Eu não falei, não descrevi muita coisa, porque eu estava no meu quintal aqui e eu estava molhando o meu quintal aqui, né? Porque tá muito quente. Então ficou muito barulho da água caindo ali. Então eu não comentei nada, mas eu vou sinalizar lá para vocês verem o que eu estava observando. Já não é a primeira vez que isso acontece. O que eu estou fazendo agora é que todas as coisas que eu estou presenciando, eu decidi que eu vou estar gravando, vou estar mostrando. Já teve vários daqueles ali que já tiveram, que eu presenciei, que eu não acabei não filmando, porque assim, a gente acaba na hora pensando, eu não vou gravar, porque depois ninguém vai acreditar mesmo, faz sentido, né? Vai falar que é tudo loucura, então. Mas amanhã vai sair esse vídeo aí. Aí vocês podem dar uma olhada e tirar suas conclusões. E é isso, pessoal. Eu vou encerrar a live. Na verdade, eu vou encerrar a gravação, né? Porque a live caiu. Então, assim, se você chegou primeiro nesse vídeo aqui, volta lá na sessão de ao vivo, porque a live acabou caindo por conta da energia aqui, quando eu estava falando do cronovisor, né? Os caras devem ter manipulado aí alguma coisa e caiu a energia, caiu a internet. Então, vai lá no primeiro vídeo, que vai estar aí marcado certinho. E aí você vê o vídeo lá.
para não se perder do que a gente estava falando aqui. Om Siri Maha Lakshmi Namah, ou seja, prosperidade a todos, como diz os ensinamentos dos Vedas. E até a próxima.